Olá, hoje eu queria conversar com você um pouquinho sobre alienação parental dentro de um olhar sistêmico. A gente sabe, né? Você que é filho, eu sou filha, todos nós somos filhos, nós somos 50% nosso pai, 50% nossa mãe. A conta é essa, não tem outra conta a se fazer. Então, o filho, ele sente que ele é metade o pai, metade a mãe. Imagina só no cara de uma separação. Quando os filhos começam a ser disputados pelos pais, todo filho, quando acontece uma separação, ele se sente no meio do pai e da mãe. Ele se sente culpado. Todo filho se sente culpado, tenha ele a idade que tenha. Ele sempre acha que alguma coisa ele fez errado para que os pais chegassem a esse ponto de se separar. Então já é muito doloroso para o filho suportar esse processo de separação. E aí imagine só quando os pais começam a brigar por esse filho e falar mal do outro, né? A mãe fala mal do pai, o pai fala mal da mãe para esse filho. Se eu sou 50% a minha mãe e alguém fala mal da minha mãe para mim, é como se estivesse falando mal dos meus 50% de mim. Eu posso falar mal, é assim que a gente fala, eu posso falar mal da minha mãe, mas ninguém pode falar. E por que é assim que funciona? Porque eu sou metade minha mãe. Então, se alguém fala mal da minha mãe, tá falando mal de mim. Se alguém fala mal do meu pai, tá falando mal de mim. Agora, imagine se a própria mãe fala mal do pai. E o próprio pai fala mal da mãe. Então, eu sou quem, né? Eu sou duas metades que também não são boas, porque a minha mãe não gosta da minha metade pai e o meu pai não gosta da minha metade mãe. Então, essa criança, ela sofre muito mais quando ela tem que viver esse tipo de guerra, esse tipo de conflito entre os pais. Algumas vezes, há uma tentativa do pai ou da mãe de excluir o outro genitor da vida do filho. Por exemplo, dizendo, olha, se você gostar da namorada do seu pai, então é porque você não quer mais que eu seja sua mãe. Então, porque você não gosta mais de mim, porque se você me ama, você não vai gostar dela, sorrir para ela, conversar com ela, sair com ela. Ou o pai diz, eu queria estar casado com a sua mãe, e ela que não quis. E agora você vai ser bacana com o marido, o namorado dela? Você acha isso certo com o seu pai? Seu pai sou eu. Eu não quero nunca que você chame ele de pai. Eu não quero nunca que ele te chame de filho. Eu não quero que você goste dele. Eu não quero que você saia com ele. E o filho, ele fica nessa situação que ele não sabe para onde ele olha, para onde ele vai. Porque ele acaba sendo usado para, de alguma forma, alimentar a raiva, o ódio, a mágoa entre os pais dele. E ele não tem nada a ver com isso. E é esse processo que a gente chama de alienação parental. É quando um dos dois acha que o outro é descartável na vida do filho. Quer dizer, eu descarto o meu marido e acho que o meu filho, que é filho desse homem, tem que descartar ele também, por amor a mim. Não tem nada a ver. Marido e mulher não são parentes. Filho é parente. Filho é sangue a vida toda. Então, não é justo que o pai ou uma mãe peçam para que o filho deixe de gostar do seu pai ou da sua mãe. Isso é uma crueldade, isso é um egoísmo, isso é uma infantilidade sem tamanho. Claro que dentro da visão sistêmica, a gente, quando coloca essa situação para ser olhada sistemicamente, é muito comum a gente perceber que esse pai, quando filho, provavelmente também sofreu essa divisão entre o pai e a mãe. Provavelmente casou com a mãe, né? Casou com a mãe, tem um vídeo meu sobre isso, casei com minha mãe. Casou com a mãe porque o pai saiu de casa, porque o pai era um alcoolista, porque o pai traía muito a mãe, e esse filho tomou o partido dessa mãe, né? Ou essa filha também tomou o partido da mãe, porque o pai também não estava em casa, porque o pai não estava disponível, e ela também acabou sendo levada por esse mecanismo de alienação parental. E por isso eles acham tão normal fazer isso com os próprios filhos.
A constelação familiar, ela oferece um novo olhar sobre isso, quando essa mãe pode resolver isso com os seus pais na constelação e o pai pode resolver isso com os seus pais na constelação, para que eles possam tirar esse peso de cima da criança e a criança possa amar o pai, amar a mãe, sem que isso fira ou ofenda qualquer um dos dois. Muito pelo contrário. Pais saudáveis não provocam alienação parental. Pais saudáveis dizem: o que houve entre o seu pai é o problema nosso, ele é seu pai. E é um pai perfeito para você. Ela é sua mãe, é a mãe perfeita para você. Seu casamento acabou, você não teve nada a ver com isso. Muito pelo contrário. Você é a melhor parte da nossa relação. E nós agradecemos muito porque você existe. E aí a criança pode parar de se preocupar com os pais, parar de se sentir culpada, parar de se sentir dividida e crescer livremente, de uma forma leve, feliz e seguir a vida dela. Então, pais, prestem atenção no jogo que vocês podem estar fazendo com os seus filhos, repetindo padrões que os seus pais fizeram com vocês, ok? Fiquem atentos, busquem ajuda da terapia e da constelação familiar, para que o seu filho não seja uma vítima desnecessária de algo que ele não fez nada para que acontecesse, tá bom? É isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.